A Bíblia, ela é um livro de códigos, de enigmas, de mistérios, mas não significa dizer que ela é um livro, por ser um livro de enigmas, de códigos, de mistérios, que ela é um livro para os inteligentes. Não. Simplesmente, ela é um livro que ela tem tesouros escondidos, tesouros ocultos. Mas ela está acessível para qualquer um. E se você não sabe, um dos versículos que eu apoio a minha fé e aceitei o chamado de assumir algumas responsabilidades no reino de Deus, é quando Jesus olha para o céu e diz: graças te dou, meu Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos dessa terra e revelastes aos teus pequeninos. Eu digo: opa, estou dentro. E Jesus também fala, ele diz que as coisas que ele fala por parábolas. Que a parábola? A parábola, de certa forma, ela é um enigma. Parábola, ela é uma exposição que está contido nela uma verdade que quer ser comunicada, quer ser expressa. E o próprio Jesus falou para os seus discípulos: para os de fora, eu falo em parábolas. Eu conto uma história. Dessa história vai sair muitas poesias, bases filosóficas, discussões teológicas. Mas para os de dentro eu revelo o mistério que está dentro da parábola. Então o segredo para você conhecer os mistérios de Deus é só ser do lado de dentro. E dentro das escrituras sagradas, você vai ter em algumas figuras aquele homem natural ou aquela mulher natural que pode te ensinar muitas coisas, mas tem o profético que traz um desenho de Deus, da eternidade, compreensões espirituais. Como eu já falei outrora, uma coisa é o Adão humano, outra coisa é o Adão profético. O Adão humano, ele pecou, ele caiu, ele desobedeceu, ele se desligou de Deus, ele comeu do fruto do pecado. E tem muitas coisas para nos ensinar aí. O Adão profético não, porque Adão, ele é uma figura de Cristo. O que Jesus precisou fazer, assumindo uma condição pecaminosa, absorvendo o pecado da humanidade, foi exatamente o que Adão precisou fazer com relação a Eva. Eva comeu do fruto e morreu. E simplesmente agora ela ia se separar de Adão. Primeiro porque Adão era vivo e agora ela era morta. Adão ia ficar no paraíso e Eva ia ser tirada do paraíso. Só tinha um jeito deles continuar casados. Só tinha um jeito deles continuar juntos. Só tinha um jeito de Adão manter a aliança. De que forma seria? Comer do fruto, morrer também e ser expulso também, para poder continuar casado. Quando eu e você caímos da eternidade, só tinha uma maneira de Jesus, Deus, continuar conosco. Ele comeu do pecado. Ele morreu e na sua morte, ele teve uma aliança de casamento com a sua igreja. E o Pai ressuscitando o Filho, a esposa que sou eu e você ressuscitou junto. Então uma coisa é o Adão humano e outra coisa é o Adão profético. Da mesma sorte, foi difícil para Miriam, irmã de Moisés, compreender como que Moisés sobe no monte, traz uma lei dizendo que ninguém pode se envolver, nem casar com nenhuma mulher daquela terra, e ele mesmo casa com uma filha de Cuxi, uma cuxita. E por que Moisés cala? Quando ele faz isso, Miriam se levanta e diz: não, calma lá, agora você está fora. Porque ela estava certa? Estava. Estava errada? Estava. Porque não tinha a ver com Moisés humano, mas o Moisés profético. Porque Cuxi é da linhagem de Canaã. Canaã foi amaldiçoado. Moisés precisou casar com alguém da terra para salvar a terra, porque esse era um protótipo do Messias. Moisés errou uma vez com Deus só e não pôde entrar na terra prometida. Por que não pôde entrar na terra prometida? O Moisés humano não entrou na terra prometida por desobediência. O profético não entrou na terra prometida por quê? Porque Moisés representa a lei e você entra por graça. Então, uma realidade para o Moisés humano, uma realidade para o Moisés profético, e o mesmo vale para Davi. Tem um Davi humano que nos ensina muitas coisas, mas tem um Davi profético que passa pelos meandros dos ensinos eternos, do Evangelho eterno de Deus. Por isso que, de certa forma, o Davi humano
pecou e adulterou contra Betseba. O profético estava mostrando a queda. Por isso que o profeta disse para Davi: você é rei, tinha tantas mulheres, se precisasse eu dava mais. Você foi buscar, tocar na única mulher que não podia. Exatamente a proposta que estava para Adão. De todas as árvores ele podia tocar, só não podia numa, e foi na que não podia. E Davi, ele é um modelo, uma exposição do governo paterno de Deus. Então, até biologicamente, ele nem foi um pai que pudesse ser o exemplo. Mas ele tem uma movimentação profética. Porque Davi foi mais do que pai de filho. Davi foi pai de Israel. E Davi alcançou esse status tão grande que o próprio Jesus se permitia ser chamado filho de Davi.